Entendendo a partitura, videoaula de número 4. Nessa videoaula, vamos entender a linguagem da partitura, qual o seu conteúdo, para que serve, como utilizar. Atenção, não é uma videoaula para aprender a ler partituras, mas sim para entender o seu funcionamento. Esses conteúdos servirão de consulta para as próximas aulas. A partitura é um sistema de escrita utilizado para notações musicais. Esse sistema é padronizado internacionalmente. É nisso que se baseia a ideia de música como uma linguagem universal. Vamos começar com as informações básicas, os itens que você olha primeiramente. São eles: o título da composição, o seu autor, o arranjador ou adaptador e para qual instrumento ou conjunto foi escrito. Para ilustrar, vamos utilizar essa imagem como exemplo. A primeira coisa que vamos procurar é o título, para saber de qual música é a partitura. O título é de suma importância, é o nome que o autor escolheu para sua obra. Entretanto, muitos arranjadores não dão muita importância para esse item, de modo que é muito comum vermos músicas com título equivocadamente escrito ou diferente do original. Na partitura que estamos utilizando como exemplo, podemos identificar pelo título, Wedding March, que se trata de uma marcha nupcial. A segunda informação que vamos encontrar é o nome do autor, nesse caso, o compositor alemão Richard Wagner, e como é uma composição antiga, traz o ano de nascimento e de falecimento do autor. Agora sabemos que é a conhecida marcha nupcial de Wagner. A próxima informação que podemos observar é a formação instrumental, pois essa peça tem uma infinidade de aplicações, e nesse caso é para um quarteto de cordas. E por fim, o nome do profissional que fez o arranjo para esse conjunto instrumental, Fabrizio Ferrari. Em seguida, vamos às informações que se encontram juntas ao pentagrama: nome dos instrumentos, andamentos, armadura de clave e a fórmula de compasso. Voltando à imagem da marcha nupcial de Wagner, temos os nomes dos instrumentos antes de cada pentagrama, indicando qual linha da partitura cada instrumento deve executar. Isso inclui as vozes humanas, quando houver, pois entende-se que a voz também é um instrumento musical. A imagem mostra uma formação clássica de quarteto de cordas, com o primeiro violino na segunda linha da partitura, o segundo violino na segunda, a viola na terceira e o violoncelo na quarta linha. O nome do instrumento pode ser dispensado quando a partitura for para apenas um executante. Depois vêm as claves, que, como já vimos na videoaula número 2, são necessárias para sabermos quais notas estão escritas na partitura. Uma partitura pode ter somente uma clave ou mais de uma, dependendo de para qual formação foi escrita a peça. Na imagem utilizada, podemos observar duas claves de Sol para os violinos, uma de Dó para a viola e uma de Fá para o violoncelo. Depois das claves, vêm as armaduras de clave, que indicam a tonalidade da música ou de um trecho musical, e quantos e quais acidentes serão utilizados. Nesse arranjo, são dois bemóis, o Si e o Mi, indicando que o tom pode ser Si bemol maior ou Sol menor. Voltaremos a esse assunto em aulas posteriores. O próximo item que podemos observar é o andamento. O andamento é a velocidade que a música ou trecho musical deve ser executado. Ele é medido em BPMs, batidas por minuto. Um andamento de 40 BPMs é bem lento, já um andamento de 140 BPMs é bastante rápido. Na imagem que estamos usando de exemplo, o andamento é um moderato em 80 BPMs. Esse tema também será estudado detalhadamente em aulas posteriores. O último item, antes da primeira nota do pentagrama, é a fórmula de compasso, representada por um numerador e um denominador, que nos informam se o compasso é simples ou composto, e se é binário, ternário, quaternário ou misto. Vamos dar uma rápida olhada nisso e mais adiante estudaremos mais detalhadamente. Veremos por enquanto apenas algumas fórmulas de compassos simples, ainda não nos interessam as formas de compassos compostos. Também não queremos ainda os compassos mistos,
apenas os binários, ternários e quaternários. Observe as 3 formas de compasso: 4x4, 3x4 e 2x4. Todas têm como denominador o número 4, mas os numeradores mudam. O numerador se refere aos tempos do compasso. Então, o primeiro compasso tem 4 tempos, o segundo tem 3 tempos e o terceiro tem 2 tempos. O denominador se refere à unidade de tempo, ou seja, a figura de nota que preenche um tempo do compasso. Para melhor entender, vamos precisar do quadro de valores das notas. A semibreve é a maior figura, serve de base para todas as outras e é representada pelo número 1. A mínima vale a metade da semibreve, portanto, é preciso 2 mínimas para dar o valor da semibreve. Por isso, a mínima é representada pelo número 2. A semínima vale 1/4 da semibreve. São necessárias 4 semínimas para dar o valor da semibreve. Por isso, a semínima é representada pelo número 4. A colcheia vale 1/8 da semibreve. Por isso, é representada pelo número 8. E a semicolcheia é representada pelo número 16, pois são necessárias 16 semicolcheias para dar o valor da semibreve. Agora sabemos que o número 4 no denominador representa a figura da semínima. Então, no compasso 4x4, cabem 4 semínimas, no compasso 3x4, cabem 3 semínimas, e no compasso 2x4, 2 semínimas. Voltaremos ao tema unidade de tempo em outras aulas, quando também estudaremos unidades de compasso. Por enquanto, basta saber que a unidade de tempo em um compasso simples, cuja forma de compasso tem como denominador o número 4, é a figura da semínima. Para simplificar, podemos dizer que o numerador se refere aos tempos do compasso e o denominador se refere à unidade de tempo. Em síntese, a partitura é formada por compassos e os compassos são formados por tempos, conforme as ilustrações a seguir. Por último, o que separa os compassos são as barras de compassos, ou travessões, essas linhas verticais na partitura. O espaço compreendido entre 2 barras forma um compasso. Não é necessário ter uma barra de compasso no início do pentagrama. Os conteúdos estudados nessa videoaula, que foi teórica, servirão de base para as próximas aulas, que serão mais práticas. Muito obrigado e até a próxima!